Muito bem, doutores, nesta lição nós vamos dar um passeio pela legislação especial. Vamos, nessa primeira lição, conhecer algumas leis e depois, na próxima lição, outras tantas leis. Eu vou simplesmente caminhar com o senhor por dentro das leis e verificar aquilo que é mais importante, lhes chamar a atenção daquilo que talvez tenha sido anotado, tem que colocar um grifinho lá de amarelo, de vermelho, para que nós possamos estar bem tranquilos na hora da prova. A primeira lei a ser examinada é a lei dos crimes hediondos. Veja lá, a lei 8.072 de 90 disciplina os crimes hediondos. Eu praticamente já vi todo o rol dos crimes hediondos com os senhores quando estudei os crimes em espécie do Código Penal, porque quando eu passei por cada um desses crimes, eu escrevi lá a lei dos crimes hediondos. Então nós já vimos homicídio praticado em atividade típica de extermínio, homicídio qualificado, aquela lesão corporal gravíssima seguida de morte contra aqueles agentes envolvidos com segurança, bem como seus parentes, o roubo qualificado pela morte, a extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro em todas suas formas, os dois estupros simples e vulnerável, né, simples ou qualificado, e o estupro de vulnerável também simples e qualificados, epidemia com morte, aquela questão lá da falsificação, corrupção, adulteração, até lhes mostrei que a pena de um daqueles crimes, 273, parágrafo 1º-B, foi declarada inconstitucional pelo STF, porque feria o princípio da proporcionalidade. A questão do favorecimento da prostituição ou de exploração sexual de criança e adolescente. E o único crime hediondo fora do Código Penal é o genocídio. Aqui, no artigo 2º, nós temos crimes que não são hediondos. Tortura, tráfico ilícito de drogas e terrorismo não são hediondos, mas recebem o mesmo tratamento como se fosse. Que tratamento? São suscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Doutores, olhem só. Até eu vou fazer o seguinte aqui embaixo. Ó. Vou colocar artigo 1º, parágrafo 6º da lei de tortura. A lei de tortura tem outra disciplina para tortura. Porque lá na lei de tortura não aparece essa vedação aqui, ó. E se não aparece é porque cabe. E no que diz respeito às drogas, a lei de drogas também tem outra disciplina, maior ainda do que esta aqui. Porque lá vai ficar vedado fiança, anistia, graça, indulto, liberdade provisória, sursis e conversão da pena. Mas fica tranquilo, nós vamos passar por todas essas leis. Então, só te chamo a atenção de nós vermos se a nossa editora já colocou aquilo ali embaixo, para que possamos fazer uma remissão rápida. Isso aqui é importante, ó. Artigo 2º, parágrafo 1º e 2º. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida em regime inicial fechado. Doutores, o STF declarou inconstitucional esse regime inicial fechado. Lembra? Eu já vi com os senhores lá na aula de execução da pena. Veja lá, STF. 111.840. É inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 2º. No que diz respeito ao regime inicial fechado. Já havia lhes dito isso na outra lição. Não pode anotar esse HC ali, não pode. E por mais que você também faça como eu, essa habilidade inútil de decorar coisas, HC 811.840, talvez não seja nem o caso de escrever na tua prova, porque gera desconfiança na banca. Gera desconfiança, a banca fica pensando, só um pouquinho. Então quer dizer que ele tinha anotado HCs lá no código dele, né? Nos subestimam. Não, eu sabia tudo, decora isso aí. Aham, você sabia decora. Então não precisa. Você só precisa realmente a ideia. A ideia é, o regime inicial fechado para os crimes hediondos foi declarado inconstitucional em sede de controle difuso pelo STF. O que mais? A progressão de regime no caso de condenados crimes hediondos será 2/5 se for primário e 3/5 se for reincidente. Ora, bati muito com os senhores isso lá na aula de LEP. Se o crime foi praticado até o dia 28 de março de 2007, a pessoa tem direito de progredir com os parâmetros do 112 da LEP. Ou seja, bom comportamento, que é o requisito subjetivo, mais 1/6 da pena no regime anterior. Agora, se foi a partir do dia 29 de março de 2007, aí sim será 2/5 se primário e 3/5 se reincidente. E aí os senhores lembram que tem a súmula vinculante 26 do STF, que tem pertinência com isso, e a súmula 471 do STJ, que também tem.
A lei diz, em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Aqui eu te chamo a atenção por uma súmula, ó, 347 da STJ. Deixa eu te mostrar. Súmula. Aqui. 347. Vamos ver lá. O conhecimento do recurso de apelação do réu independe de sua prisão. Mas não tá ruim não. Ó, em caso de condenação, o juiz decidirá fundamentadamente. Bacana. Como é que ele vai decidir fundamentadamente? Ó, pelos parâmetros da prisão preventiva. Se o juiz entender que estão presentes os requisitos da preventiva, só lamento, você vai ser preso. Agora, se estão ausentes, aí pode apelar em liberdade. Agora, o que eu te mostrei pela súmula, que não é condição ter que se recolher a prisão para poder apelar. A prisão temporária sobre a qual dispõe, 30 dias. Ó, para crimes hediondos, figuras equiparadas, 30 dias de cana. Quando é lá na lei da prisão temporária, já te mostrei, 5 dias. A União manterá estabelecimentos penais, segurança máxima, um grande equívoco do Estado colocar os presos perigosos tudo no mesmo lugar. Artigo 5º, livramento constitucional, já te mostrei isso. Para crimes hediondos e figuras equiparadas, ele tem que cumprir mais de 2/3 da pena. E não pode ser reincidente específico. Para ter direito a livramento condicional, quando nós estudamos a execução da pena, eu lhes mostrei isso. Artigo 6º tem aumento de pena. Artigo 7º, olha que legal, tem delação premiada. Se o crime é cometido, ó, isso tem que marcar. Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, hoje a gente não chama mais quadrilha ou bando, chama associação criminosa. O coautor, tudo junto, que denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, tira a trema. Terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Isso aqui é a hipótese de delação premiada. Beleza. Perceba, no 8º parágrafo único tem outra delação premiada. Ó, tome grifo. O participante ou associado que denunciar a autoridade, o bando ou quadrilha, leia-se associação criminosa, possibilitando seu desmantelamento, terá pena reduzida de 1 a 2/3. Aqui, ó, quem sabe você só pinta de vermelho, não risca. Não risca, só pinta de vermelho. Só para você entender, deixa eu pegar uma faixinha aqui. Ó, pinta de vermelhinho ali, só para te levar lá para o artigo 288 do Código Penal, que trata hoje da associação criminosa. Beleza. Então, quer dizer, no caso de associação criminosa, o sujeito que caguetar o outro, os outros, e o Estado desmantelar aquela quadrilha, desmantelar é desarticular, meter os outros na cadeia, ele vai ter uma redução de pena de 1 a 2/3, e tem uma coisa que não está escrito ali, que é a morte. Porque os outros é óbvio, que não vão ficar muito satisfeitos com ele. Mas está ali uma hipótese de um benefício. Agora veja só, esse artigo aqui, ó, as penas fixadas no artigo 6º para os crimes capitulados nos artigos tais, serão aumentadas da metade, respeitado o limite de mais de 30 anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses do artigo 224 do Código Penal. Olha o que aconteceu com esse artigo 224. Doutores, vou dar uma clicadinha nele para ele abrir. 224 do Código Penal. Certamente essa faísca atrasada é o Internet Explorer. E ainda me travou a minha lei dos crimes hediondos. Vamos ver. Esse Internet Explorer é um atraso. Eu vou por aqui. Código Penal. Tá aí, ó. Google Chrome funcionando perfeitamente, ó. Tome Código Penal. 224. Enquanto isso, faísca atrasada lá tá pensando. Olha o que aconteceu. Foi revogado pela lei da dignidade sexual. Revogado. Felizmente a minha lei, ó, voltou. Vejam só. Então, aquela situação que levava a aumento da pena tinha como parâmetro um dispositivo que não existe mais. Então, desde a lei da dignidade sexual, onde nós tínhamos aquela norma explicativa, onde estava estupro ficto ou o atentado violento pudor ficto, que existia à época, não existe mais. Então, desde 2009, que essa causa de aumento não se aplica mais. Claro, doutores, que há uma grande discussão o que aconteceu para trás.
os fenômenos que aconteceram para trás. E aí nós temos uma divergência doutrinária relativamente grande. De um lado do octógono está Guilherme Souza Nutti, entendendo que o juiz tem que fazer a adequação da pena na pena do estupro de vulnerável, e do outro lado do ringue tem Marcos Eberhard e eu, lá no Leis Penais Especiais, comentadas que a gente escreve lá, dizendo que o juiz tem que afastar o aumento. Mas a banca teria que criar uma questão muito complexa para te cobrar isso. E ainda assim geraria uma discussão muito grande. Por isso, vamos ficar relativamente tranquilos aqui, porque não se aplica mais esse dispositivo. Ó. Esse dispositivo não se aplica mais porque o 224, que é o que comandava o aumento, também não existe mais. O artigo 35 da Lei 6368. Ora, 6368 era a antiga lei de drogas, também não existe mais. Então, esse 10 aqui também já era, serve para nada mais. E vejam só, lei dos crimes hediondos já era. Então você está com a lei já vitaminadinha aí, tranquilinha, bem anotadinha, pronto para enfrentar a prova em crimes hediondos. Salvei e vou pular fora daqui agora. E lá se foi mais uma aula. Se você quiser assistir a todo o conteúdo, entre em daviandré.com.br e ali vai encontrar alguns cursos que já estão à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima.